Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira, dia 5 de julho. Vamos então às principais notícias e informações da pecuária em todo o país. A gente abre o programa de hoje destacando o preço do leite, que voltou a subir agora no mês de junho. Mas a alta no custo de produção continua pressionando o fazendeiro e provocando a queda no volume entregue na indústria. Mais informações sobre o que está acontecendo hoje no setor leiteiro brasileiro, a gente confere agora com o nosso editor e apresentador Sidney Maschio, que já está online, pronto para iniciar o serviço de hoje. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo à nossa lida. Boa noite, Maruza. Muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV pede a licença dos companheiros boiadeiros e das companheiras boiadeiras participantes desta reunião para cantar as modas trazidas lá do sertão e contar as histórias vividas pelos pioneiros desse nosso chão brasileiro. E já anuncia, então, a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, nesse período do ano é normal cair o preço do leite, né? Mas com o fortíssimo aumento no custo de produção, o tombo está sendo maior ainda, porque o fazendeiro não está conseguindo tratar direito da vacada no coxo. E o resultado é que está todo mundo padecendo: o produtor, o dono do laticínio e o consumidor. Pois então, para saber como é que o setor leiteiro brasileiro vai fazer para voltear essa situação, a gente está tendo a satisfação de receber mais uma vez, aqui no nosso arranchamento, a visita virtual do engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Inteligência, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Muito boa noite, Walter. Muito obrigado pela gentileza e atenção com que você sempre atende a gente. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa casa. Boa noite, Sidney. É um grande prazer estar aqui novamente. Um abraço a todos os amigos aí que estão nos assistindo. Ô, Walter, o que foi que aconteceu com o preço do leite agora em junho, hein? Houve um aumento, né, Sidney? A gente já tinha até, na última vez que conversamos, projetamos um aumento aí de 15 centavos, deu 16 centavos em cima do preço pago no leite de maio, então subiu, chegamos a R$ 2,20 na média CPEA Brasil. Agora, o que esse preço de hoje representa em relação a esse mesmo período do ano passado, Walter? Se a gente pegar o preço de junho desse ano contra junho do ano passado, deu um aumento de 45%, Sidney. 45% é bastante, né? Agora, o que aconteceu com a oferta de leite nesse período que a gente está considerando aí, Walter? A gente não tem os dados oficiais ainda do IBGE, mas a gente acredita uma queda a partir aí de maio, junho, uma queda na produção de leite desses 2 meses em relação aos mesmos meses do ano passado. Agora, quais são os principais motivos dessa queda, hein, Walter? Tudo isso aí que você falou no começo aí da sua fala, Sidney, a gente tem desde o ano passado, e esse ano continua sendo assim, uma alta forte nos custos de produção, principalmente milho e soja, né? Se o leite subiu 45%, milho e soja subiram muito mais do que isso. Então, os dois itens principais de custo de produção de leite para o produtor subiram muito mais do que o leite. Isso trouxe uma redução naquele indicador que a gente acompanha, o RMCR, de fevereiro até agora. Tá? Então, a rentabilidade do produtor caiu bastante em função de alta de milho e soja. Além disso, esse ano teve alguns desafios climáticos que eu estou chamando aqui, e o último deles, uma geada forte em muitas regiões de produção, principalmente no sul de Goiás. A gente tem amigos lá no sul de Goiás, fazia 20 anos que não geava no sul de Goiás e geou e acabou comprometendo bastante muitas áreas de produção de silagem. Além disso, tem também a relação de troca do leite com a arroba de boi, que segue desvantajosa. Então, muita vaca segue indo para o bife, para o açougue, em vez de produzir leite. Agora, eu sempre acho muito importante destacar esse índice que vocês levantam aí no Milk Point, né, que é
o índice receita menos custo da ração, né? Como é que está esse índice hoje, Walter? Ele começou em janeiro um pouquinho acima do ano passado, fevereiro, março, abril e maio foram meses muito ruins, ele esteve inclusive abaixo da média histórica, isso quer dizer que a rentabilidade do produtor esteve abaixo da média histórica, e junho, com essa subida de preço de leite, ele deu uma subida, mas no acumulado, janeiro a junho desse ano, ele está bastante pior do que teve o ano passado e bastante pior do que a média histórica. Por isso, a gente, pelos comentários que a gente, inclusive, ouve no mercado, a gente acredita que a produção agora, nesse meio de ano, deve estar menor do que no ano passado. Walter, agora com tudo isso de aumento no custo de produção, esse preço atual do leite está deixando algum lucro para o fazendeiro? A gente acredita que não, Sidney. O leite é uma atividade de ciclo longo, né? Temos que pegar pelo menos 6 meses, e nos últimos 6 meses o resultado foi bem ruim para o produtor de leite. Agora, com a redução da entrega de leite nas usinas nesse período aí que a gente está falando, né? Como é que a indústria está se virando para continuar trabalhando, Walter? A indústria está tentando repassar preços para os supermercados, para o varejo, né? É uma tarefa muito difícil, porque lá na ponta consumidora, a gente vai falar disso, o consumidor está bem ressabiado com os preços altos, e do outro lado tentando garantir o seu quinhão, a sua porção de leite matéria-prima. O fato é que a indústria também, assim como o produtor, está vivendo momentos de bastante aperto esse ano. E o produtor e o consumidor está fugindo da gôndola do supermercado, né, Walter? Se a gente olhar preço junho, média de junho, a mussarela esse ano está 33% mais alta do que a mussarela no ano passado. 33% de inflação na mussarela. No HT, um pouquinho menos, 11%. Então, você imagina, no ano passado a gente tinha um auxílio emergencial forte. Esse ano tem um auxílio emergencial bem menor. Número de desempregados maior. 33% de inflação na mussarela, isso de certa forma deve estar fazendo recuar o consumo desse produto e de demais produtos lácteos aí no Brasil. Walter, agora, juntando tudo isso que a gente falou, né, dá para apostar em mais uma alta substanciosa no preço do leite pago ao produtor agora no mês de julho? Sim, o leite de junho, que vai ser pago agora em julho, aí depois, na próxima entrevista, vocês me cobrem, mas acho que é de 5 a 10 centavos de alta, essa é a projeção que a gente tem aí para o produtor de leite no leite pago em julho. Em função do cenário que vinha vindo aí de mercado, esse repasse demora um pouco mais a chegar ao produtor, 5 a 10 centavos é o que estão prevendo aí para esse mês de julho, Sidney. Agora, com a colheita da safrinha aí do milho, a antiga safrinha, que hoje é a safrona, né? Não deve diminuir um pouquinho ou amenizar um pouquinho esse custo de produção para o produtor de leite, Walter? Eu acho que ameniza, Sidney, mas o milho safrinha, ele tem safrona, né? O milho segunda safra, ele tem sofrido, ele começou sofrendo lá no atraso do plantio da soja, que deu atraso no plantio do milho segunda safra. E de lá para cá ele tem sofrido muitos problemas de falta de chuvas, agora geada, teve cigarrinha em uma boa parte da região sul aí do país. Então a gente deve ter, obviamente, entra mais milho no mercado, isso tende a fazer ceder um pouco os preços, mas não vai ser aquela safra que se esperava, aquela safra, como se diz, cheia aí, em relação à produção de milho. Pois é, vamos esperar para ver como é que vai ficar, né? Eu queria agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, dando aí informações precisas, né, e muito importantes aí para o planejamento do nosso produtor de leite brasileiro. Obrigado, viu, Walter? Abração para você, um abraço para toda a turma do Milk Point aí, até a próxima. Beleza, Sidney, muito obrigado aí pela oportunidade, um grande prazer estar aqui de novo e até a próxima, um grande abraço a todos. Obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Muito obrigada, Sidney. Daqui a pouquinho você volta, então, com o fechamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país.
Porque agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. É rapidinho, não saia daí. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição, que teve uma semana de calmaria. O cenário é de mercado frouxo. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média de todos os estados monitorados, houve uma pequena queda de 0,2% nos preços dos machos e fêmeas anelorados. Isso porque a baixa capacidade de suporte das pastagens proporcionou uma leve melhora na oferta, o que fez com que os compradores conseguissem valores mais baixos. É importante lembrar, porém, que mesmo com esse pequeno aumento na oferta, de maneira geral, ela ainda está apertada, o que limita uma desvalorização mais forte. De qualquer forma, quando a gente faz as contas dos últimos 12 meses, considerando a média de machos e fêmeas anelorados nos estados monitorados, os preços estão quase 60% acima do observado no ano passado. As fêmeas valorizaram 59,2% e os machos 54,9%. A estimativa da Scott para esta semana, que se inicia hoje, é de que a firmeza do mercado do boi gordo deve aumentar a busca pelo animal de reposição. E agora o nosso assunto é sustentabilidade. O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável disponibiliza uma ferramenta de ação voluntária que utiliza informações para mapeamento e também melhoria contínua do desempenho em sustentabilidade de todo o setor. O guia aponta quais indicadores devem ser melhorados e sugere como isso pode ser feito com base na legislação brasileira. A ferramenta quer otimizar as atividades pecuárias baseadas no manual de práticas e em princípios globais de sustentabilidade, como um instrumento de gestão. O produtor que tiver interesse é só preencher o formulário pelo link gtps.org.br. E agora nós vamos para mais um intervalo e na volta você vai ver que os preços do milho começaram o mês lá em cima. Quer saber os detalhes? Então fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje, agora para falarmos de insumos. Mesmo diante do avanço da colheita de segunda safra do Brasil, as cotações do milho voltaram a subir entre o encerramento do mês de junho e agora o início de julho, na maior parte das regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP e o CPEA. Segundo o índice, a reação ocorre depois das geadas ocorridas em algumas praças na semana passada, que deixaram produtores em alerta. Pesquisadores do CPEA indicam que, diante disso, parte dos compradores com forte necessidade esteve mais flexível e acabou pagando os valores maiores pedidos por vendedores. Na sexta-feira, o indicador ficou em R$ 92,10 por saca de 60 quilos. E esses impactos negativos do clima na produção acabou puxando para baixo a estimativa total da safra 2020-2021 da Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Mostra que a safra total 2020-2021 de milho deve alcançar 88,8 milhões de toneladas, um recuo de 10 milhões de toneladas na comparação com a estimativa anterior. Segundo a Abramilho, a escassez de chuvas e a baixa umidade do solo nas principais regiões produtoras são os principais fatores para a previsão de queda na produção. No que diz respeito aos preços, a tendência para os próximos dias é de volatilidade no mercado interno, com o setor atento ao câmbio e aos impactos climáticos com eventuais geadas, e também monitorando as projeções de área plantada e produção para o ciclo 2021-2022 nos Estados Unidos.
E hoje a consultoria G-Rural divulgou um relatório reduzindo sua estimativa para a produção de milho segunda safra no centro-sul do Brasil. A projeção, que em 27 de maio era de 54,6 milhões de toneladas, foi reduzida em 5,4 milhões. A redução deve-se a ajustes negativos de produtividade provocados pela estiagem e pelo impacto do frio intenso na semana passada. Em relação ao potencial inicial da segunda safra de 2021, estimado antes da estiagem iniciada no fim de março, a quebra supera a marca de 22 milhões de toneladas. Até a última quinta-feira, a colheita da safrinha de milho havia atingido 12% da área cultivada no Centro-Sul. Apesar do bom avanço, ainda está atrasada na comparação com os 23% do mesmo período do ano passado, devido ao plantio mais tardio. E ainda, falando de insumos, o preço do farelo de soja caiu agora no mês de junho. Além da maior oferta do produto, o insumo acompanhou os recuos na cotação da soja em grão e também do dólar. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, ele ficou cotado em média em R$ 2.450 por tonelada no período, uma queda de mais de 4% na comparação com o mês de maio. Mesmo com essa queda, o farelo ainda está custando quase 40% a mais este ano, na comparação com junho de 2020. Com a queda no preço do farelo e o mercado do boi gordo firme, o poder de compra do pecuarista paulista frente ao insumo melhorou 6,5% em junho na comparação com o mês de maio, o equivalente a 0,55 arroba a menos para compra de 1 tonelada do insumo. A relação de troca está em 7,88 arrobas de boi gordo por tonelada de farelo de soja, a melhor relação de troca no período de um ano. E agora nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com Sidney Maschio e as informações do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. É rapidinho, a gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Maschio, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. Sidney, agora é com você. Obrigado, Maruza. E com o calendário já estreado e bem entrado na metade abrideira do mês, já tem muito trabalhador brasileiro recebendo o dinheiro do salário. E o nosso mercado pecuário já era para estar bem mais animado, com o carretão se largando e talvez até desembestando no rumo de subida do Estradão. Mas o que tem para ser contado é que nesta segunda-feira a nossa Praça Boiadeira padeceu de febre paradeira, com o comprador de gado só assuntando a situação, assim, meio de lado, né? Enquanto o açougueiro continuou amargando a solidão dentro do seu estabelecimento por motivo de falta de movimento. A explicação principal é o comportamento do consumidor, que continua sumido e desaparecido, o que está deixando muito ressabiado o distribuidor de carne no atacado. Tanto que o valor médio do produto sem osso neste mercado ficou praticamente parado nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Mas repare o amigo pecuarista que no comércio varejista o povo está um pouquinho mais animado, né? Sendo que no mesmo período considerado, o preço médio, a média de preços dos cortes comercializados teve aí um aumento de 2,4% nas Minas Gerais, de 0,4% aqui em São Paulo e de 0,2% no Paraná, enquanto no Rio de Janeiro o caso foi de uma queda de 0,8%. Por outro lado, a oferta de boiada terminada até teve um aumentozinho assim de quase nada na semana passada, mas essa questão do abastecimento dos frigoríficos só vai começar a desapertar mesmo a partir de agosto, né? Com a chegada dos animais terminados, engordados no confinamento. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, e o resultado foi que, desta vez, o preço subiu em 7, mas caiu nas outras 3. E para fazer a recitação
dessa lista, eu peço novamente a participação na função da nossa colega apresentadora e jornalista, Maruza Trevisan. Acompanhe. E a gente começa a lista das mudanças de hoje com o Oeste Baiano. Por lá, a alta foi geral, com o boi sendo cotado agora a R$ 295,50 e a vaca a R$ 283,50, ambos no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Na região sul de Goiás, o macho foi para R$ 302,50. Quem quiser comprar boi no Espírito Santo vai ter que desembolsar pelo menos R$ 291,50. Partimos para o Triângulo Mineiro, com a fêmea ribando para R$ 290,50. No sul do estado, ela também valorizou e está sendo trabalhada a R$ 282,50. O preço do boi seguiu morro acima no sul de Tocantins. Na região, ele agora está sendo falado a R$ 292,50. No Rio de Janeiro, a fêmea foi para R$ 279,50. Vamos então às desvalorizações do dia. Em Marabá, no Pará, caiu tudo. O boi foi para R$ 288,50 e a vaca para R$ 283,50. Na capital mato-grossense, Cuiabá, a fêmea não está valendo mais do que R$ 288,50. No sudeste de Rondônia, o boi escorregou e foi agora para R$ 297,50. E no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, houve estabilidade nos preços. Nas duas praças, o valor do macho é de R$ 312,00 no prazo de 30 dias. Tá certo, então a gente continua destacando as novidades da nossa lida versejadeira, apresentando o tema para esta semana, que é estrada, comitiva e boiada. Então, vai ouvindo. No chão deste cerrado, pisado pelos cascos da boiada, eu já fiz história, mas continuo na estrada porque não carrego comigo a ilusão de glórias passadas e também no desapego do presente. E tendo a precisão de tocar a vida em frente, eu vou seguindo na lida, repicando o berrante e maliciando os trieiros para conduzir meu gado e meus companheiros, até chegar o dia em que, vencidos todos os caminhos, eu vou virar passarinho e poder ficar lá no céu só para voar sem precisar mais trabalhar. E esse verso que nunca tinha sido recitado antes na televisão, acaba de ser publicado no meu novo livro, o Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro. E se o companheiro apreciou e quer possuir um exemplar, pode ligar diretamente para mim no meu WhatsApp, que é o número 11 98 224 1807, ou então me mandar mensagem pelos meus e-mails, que são os seguintes, olha, anota aí, sidneymaschio@uol.com.br ou sidneymaschio22@gmail.com, ou ainda pelo meu Instagram, que é @sidneymaschio. Então, liga para mim que eu estou te esperando. E eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para minha companheira Maruza Trevisan. Muito boa noite, Sidney. Muito obrigada e a gente se encontra amanhã, então, neste mesmo horário. Combinado? Porque o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos então amanhã com um novo noticiário a partir das 7h25 da noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima semana, uma boa noite. Use máscara, álcool gel, se cuide. E a gente se encontra amanhã. Tchau!